A sabedoria que acalma a mente na noite. Nesta hora em que a noite se estabelece, o mundo desacelera por fora. Mas muitas vezes a mente continua acelerada por dentro. O corpo deita, mas os pensamentos não se deitam junto. A casa se silencia, mas o coração ainda carrega ruídos do dia. É exatamente nesse lugar que a sabedoria de Deus se torna mais necessária. Não uma sabedoria para resolver tudo agora, mas uma sabedoria que ensina a descansar. O livro de Provérbios não foi escrito apenas para decisões grandes ou momentos públicos da vida. Ele também fala aos instantes silenciosos, à hora em que ninguém nos vê, ao momento em que estamos sozinhos com nossos pensamentos. Provérbios é a voz de Deus nos ensinando a viver bem, e viver bem inclui saber descansar. Existe um tipo de cansaço que não é físico. É o cansaço da mente que pensa demais, do coração que se preocupa além do necessário, da alma que tenta controlar o que não está em suas mãos. A sabedoria bíblica começa justamente aqui, reconhecendo limites. Provérbios nos lembra de forma simples e profunda que não fomos criados para carregar tudo sozinhos. A palavra diz em Provérbios 3, 5, 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras não são apenas para decisões importantes do dia. Elas são um convite para a noite, um convite para soltar o peso do próprio entendimento. Quantas vezes a mente insiste em tentar entender tudo antes de descansar? Quer respostas, soluções, garantias, mas a sabedoria divina nos chama para um outro caminho: confiar antes de entender. Confiar não é desistir. Confiar é descansar, sabendo que Deus continua trabalhando mesmo quando nós paramos. A noite não é um tempo perdido. É um tempo sagrado de entrega. E Provérbios nos ensina que confiar em Deus é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Talvez hoje você esteja deitado, mas sua mente ainda esteja revisitando conversas, erros, preocupações, decisões que poderiam ter sido diferentes. A sabedoria bíblica não manda você ignorar a realidade, mas te convida a não carregar sozinho aquilo que já passou do seu alcance. Há coisas que só podem ser entregues. Provérbios 12, 25 diz: A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade pesa. Ela não faz barulho, mas cansa profundamente. Ela não grita, mas aperta o peito. E muitas vezes ela se intensifica à noite, quando não há distrações. A boa palavra, no entanto, não é apenas um som bonito, é uma verdade que reposiciona o coração. Nesta noite, a boa palavra é essa: você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa antecipar o amanhã. Você não precisa vigiar enquanto Deus vigia. A sabedoria começa quando você permite que a palavra de Deus fale mais alto do que os pensamentos repetitivos. Existe um descanso que nasce quando a mente aprende a se aquietar. Provérbios 3:24 nos diz: Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Observe a ordem. Primeiro vem o deitar sem temor. Depois vem o sono suave. A Bíblia reconhece que o medo pode tentar se aproximar na hora de dormir. Mas ela também afirma que a sabedoria de Deus cria um ambiente de segurança interior, um lugar onde o medo não governa. O sono suave não é apenas a ausência de barulho, é a presença da confiança, é a sensação profunda de que mesmo que nem tudo esteja resolvido, tudo está nas mãos certas. Essa é a sabedoria que Provérbios oferece, uma sabedoria que não acelera, mas acalma. Talvez você tenha passado o dia tentando ser forte para todos,
tentando acertar, proteger, resolver, sustentar. À noite, porém, Deus não te chama para continuar forte. Ele te chama para descansar. Há sabedoria em reconhecer o fim do próprio limite. Provérbios também nos ensina a importância do silêncio interior. Em Provérbios 17:27 está escrito: o que retém as palavras possui conhecimento. Saber quando calar também é sabedoria. À noite, isso se aplica não apenas às palavras ditas, mas aos pensamentos repetidos. Nem todo pensamento precisa ser respondido. Nem toda preocupação precisa ser alimentada. Há pensamentos que precisam apenas ser entregues. Quando a mente aprende a silenciar, o coração começa a ouvir. E quando o coração ouve, a paz se aproxima. A sabedoria bíblica não força a paz. Ela cria espaço para que a paz entre. Agora, permita-se respirar mais fundo. Deixe que essas palavras não sejam apenas ouvidas, mas recebidas. A sabedoria de Provérbios não exige pressa. Ela age como um bálsamo, lentamente, reorganizando por dentro aquilo que o dia bagunçou. Antes de seguirmos, faça um gesto simples, mas poderoso. Se este momento está falando com você, escreva nos comentários: eu escolho descansar. Não como um ritual vazio, mas como um ato consciente de entrega. E se você deseja continuar recebendo mensagens que tragam paz, sabedoria e descanso para a sua noite, inscreva-se no canal. Este é um espaço preparado para quem precisa desacelerar, ouvir a voz de Deus e encontrar repouso para a alma. Agora, vamos falar sobre a sabedoria que cura o coração, aquela que trata emoções, comparações, orgulho e ansiedade. Tudo aquilo que costuma pesar quando a noite chega. Por agora, respire. A sabedoria de Deus já começou a trabalhar em você. A sabedoria que liberta do controle e cura o coração. Talvez o que mais canse você não seja o dia que passou, mas a necessidade constante de controlar tudo. Controlar pensamentos, controlar resultados, controlar pessoas, controlar o amanhã. À noite, quando o corpo para, essa necessidade fica mais evidente. A mente continua tentando vigiar aquilo que já deveria estar entregue. Existe uma forma silenciosa de orgulho que não se manifesta em palavras, mas em preocupação excessiva. É o orgulho que acredita que, se não estiver pensando, planejando ou antecipando, algo dará errado. Provérbios trata disso com muita delicadeza, mas também com muita verdade. Provérbios 16:9 nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Note que o texto não condena o planejamento. Ele apenas reposiciona o controle. Planejar é humano, controlar tudo é ilusão. A sabedoria não está em abandonar sonhos ou responsabilidades, mas em reconhecer que existe um limite onde o nosso alcance termina e o cuidado de Deus começa. Muitas vezes, a ansiedade não nasce do medo do futuro, mas da dificuldade de confiar que Deus realmente está no comando. À noite, essa luta se intensifica. É quando a mente revisita cenários, cria diálogos imaginários, tenta prever desfechos. A sabedoria bíblica nos chama a interromper esse ciclo. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Essa palavra não é uma ameaça aos seus planos, é um alívio. Ela te diz que o peso de garantir o resultado não está sobre você. O propósito de Deus não depende da sua vigilância noturna. Ele não falha quando você descansa. Talvez você esteja cansado porque tem tentado sustentar coisas que nunca foram colocadas em suas mãos. Pessoas, decisões, tempos, processos que pertencem a Deus. Provérbios nos ensina que a sabedoria começa quando soltamos o que não nos pertence. Existe também um tipo de ferida que nasce da comparação silenciosa.
À noite, a mente lembra do que outros conquistaram, do que você ainda não alcançou, do que parece atrasado. Provérbios fala disso com clareza quando diz, em Provérbios 14:30, o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A comparação rouba a tranquilidade, ela cria uma pressa que Deus nunca colocou. A sabedoria não acelera o processo do outro, nem diminui o seu. Ela ensina a confiar no próprio caminho, no próprio tempo, na própria história. Quando você se compara, você perde de vista o cuidado personalizado de Deus sobre a sua vida. O que Ele está fazendo em você não precisa se parecer com o que Ele está fazendo no outro. Provérbios nos chama a um coração tranquilo, e tranquilidade é uma escolha espiritual. Há também feridas emocionais que se escondem atrás da aparência de força. Pessoas que aprenderam a não demonstrar dor, mas que à noite sentem o peso de tudo o que foi engolido durante o dia. A sabedoria bíblica não exige que você seja forte o tempo todo. Ela convida você a ser honesto diante de Deus. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A alegria aqui não é euforia, é leveza interior, é a capacidade de descansar sem se culpar, de sorrir por dentro, mesmo quando tudo ainda não se resolveu por fora. Essa alegria nasce quando o coração aprende a confiar mais do que controlar. Talvez hoje Deus esteja te convidando a soltar algo específico, um medo, uma expectativa, uma cobrança interna. A sabedoria não é acumular mais respostas, mas aprender a viver com menos peso. À noite, isso se traduz em descanso verdadeiro. Antes de seguirmos, faça uma pausa consciente e declare: eu solto o controle. Não como confissão pública, mas como um gesto íntimo entre você e Deus. E lembre-se, soltar o controle não é perder direção. É permitir que a direção venha de onde sempre deveria ter vindo. A seguir, vamos entrar na sabedoria que conduz ao descanso profundo, aquela que ensina a viver o tempo de Deus, a confiar no amanhã e a dormir com o coração em paz. Por agora, respire. Você não precisa segurar tudo. A sabedoria que ensina a confiar no tempo de Deus e descansar. Chegar ao fim de um dia não significa que tudo foi resolvido. Muitas vezes, significa apenas que você fez o que estava ao seu alcance, e isso já é suficiente. A sabedoria de Deus não nos cobra perfeição, mas confiança. Provérbios nos ensina que existe um tempo certo para cada coisa, inclusive para descansar. Provérbios 3:24 declara: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Esse versículo não promete ausência de problemas. Ele promete segurança interior. Um sono suave não nasce quando tudo está controlado, mas quando o coração aprende a confiar que Deus continua no comando mesmo enquanto dormimos. Muitos carregam o peso do amanhã antes mesmo que ele chegue. Pensam no que pode acontecer, no que ainda falta, no que precisa mudar. Mas a sabedoria bíblica nos convida a viver o hoje com fidelidade e entregar o amanhã com fé. Provérbios 16:3 nos diz: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Entregar é um ato contínuo, não é algo que se faz uma única vez. À noite, essa entrega se torna mais profunda. É quando dizemos, mesmo em silêncio: Deus, até aqui eu vim. Agora é contigo. E essa oração simples tem mais poder do que longas explicações. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Espera por respostas, por mudanças, por portas abertas. A sabedoria de Provérbios nos lembra que esperar não é perder tempo, é amadurecer. Provérbios 4:18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nem tudo clareia de uma vez. Algumas coisas se revelam aos poucos. À noite, aprendemos a confiar mesmo sem ver tudo com clareza.
Isso também é sabedoria. Há um alívio profundo quando entendemos que Deus não tem pressa como nós. Ele trabalha com propósito, não com ansiedade. E quando descansamos no tempo dele, o coração encontra paz. Agora, permita-se entrar em um momento de oração. Não uma oração apressada, mas uma conversa sincera com Deus, do jeito que a noite pede. Pai amado, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti com o coração mais calmo. Entregamos não apenas o dia que passou, mas também o amanhã que ainda não chegou. Tu conheces nossos limites, nossas preocupações, nossos medos silenciosos. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a descansar sem culpa, a soltar o controle sem medo. Que a Tua sabedoria governe nossos pensamentos agora, trazendo paz ao coração e suavidade ao sono. Abençoa esta casa. Guarda cada pessoa que aqui habita, que nenhum mal se aproxime, que nenhuma ansiedade permaneça, que nenhum peso continue sendo carregado durante a noite. Cobre-nos com a Tua presença. Que nossos pensamentos sejam alinhados à Tua verdade. Que nossos sonhos sejam tranquilos. Que o descanso venha como um presente, não como um esforço. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós entregamos tudo a Ti. Amém. Se esta mensagem falou com você, se em algum momento o seu coração se sentiu acolhido, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão interior. Se você deseja continuar recebendo mensagens que tragam sabedoria, paz e descanso para as suas noites, inscreva-se no canal. Aqui é um espaço preparado para quem precisa desacelerar, ouvir a palavra de Deus e encontrar repouso para a alma. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ouvir na hora certa que pode descansar. Agora, respire fundo. Desligue o que pesa. Entregue o que não cabe mais em suas mãos. Que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente. Boa noite. Durma em paz.